Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 29 de julho de 1934, lição 5, Mica fala a verdade, 1 Reis, capítulo 22, versos 1 a 14. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Mica, filho de Imla. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Mica, filho de Imla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Canaã, fez para si uns cornos de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes cornearás aos Círios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Mica falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Mica disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Texto áureo. O que o Senhor me disser, isso falarei. 1 Reis, capítulo 22, verso 14. Resumo da lição. Dificuldades surgidas em Israel, versos 1 a 4. Interrogados os profetas sobre a situação, versos 5 e 6. O profeta que não agrada o homem é chamado, versos 7 a 9. Profetas que falam em nome do Senhor para agradar os homens, versos 10 a 12. Mica induzido a acompanhar os outros profetas. Verso 13. Um homem que preza falar a verdade. Verso 14. Israel tinha perdido parte do seu território, mas o seu rei deseja reconquistá-lo. É fácil perder ou ser roubado na herança ou nas bênçãos de Deus quando alguém anda num espírito desobediente. Só pela graça de Deus é que podemos guardar o que nos foi dado da parte de Deus. Paulo disse a Timóteo: Guarda o bom depósito, pelo Espírito Santo que habita em nós. O rei de Israel queria usar da força humana para reconquistar o território perdido, propondo uma aliança. Muitos que já não mais possuem as bênçãos espirituais procuram alcançar o seu prestígio perdido por meio dos esforços intelectuais. Mas o Senhor tem dito: Não com força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Josafá, rei de Judá, que era mais temente a Deus, ainda que estava pronto para alistar-se a Acabe, o que mostra a sua falta de discernimento espiritual, nada quis fazer, sem ter a aprovação formal do Senhor. Não faltava um profeta em Israel, mas o caráter destes é bem duvidoso, porque, segundo parece, procuravam a aprovação do homem. Assim, hoje, não faltam os que querem falar em nome de Deus, para, por meio deste ministério, obterem vantagens neste mundo. O homem que fala a verdade é o maior empecilho contra esse sistema corrupto do presente século. Assim foi também Mica,
no seu tempo. Um entre 400 profetas é que tinha o verdadeiro contato com o Senhor. Isso é uma porcentagem bem baixa. Paulo também fala a respeito de doutores que, nos últimos tempos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Portanto, da espécie desses 400 profetas, há grande abundância também hoje. Assim como Zedequias estava em oposição a Mica, assim também os profetas de hoje que não têm contato com Deus, oprimem e batem nos que falam a verdade. Mica foi aconselhado para agradar o rei e acompanhar os outros profetas. Entretanto, ele teve como verdadeiro alvo de profeta só falar o que o Senhor dissesse. Só crer e só falar o que o Senhor tem dito é o sinal dos verdadeiros discípulos e dos verdadeiros profetas do Senhor.